O tempo de espera, mais a chegada de um milagre. Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, iniciando mais um vídeo por aqui. E o vídeo de hoje é um vídeo totalmente diferente, né? Não é vídeo de maquiagem, não é vídeo de rotina, não é vídeo de arrume-se comigo. É um vídeo que Deus tem tocado muito no meu coração pra mim vir contar, né, gente, que é o meu testemunho da Ana Vitória e da minha família, né? Então, assim, desde quando eu engravidei, eu falei pra Deus que eu ia contar o testemunho nesse ano de 2025, né? E eu não poderia deixar de contar, nem que seja no último dia do ano, esse vídeo vai sair, né? E, gente, o tanto de batalha que eu tive que vencer nesses últimos dias pra fazer esse vídeo, vocês não têm ideia. Eu falei pra Deus assim, Senhor, eu vou gravar esse ano. E tanta coisa começou a acontecer, gente, assim, com a minha filha, comigo, assim. Mas em tudo dá graças, né? Em tudo dá graças a Deus. E eu vim contar esse testemunho porque, como eu falei pra Deus antes de começar esse vídeo, eu falei, Senhor, usa esse vídeo, né? Usa esse testemunho pra abençoar outra vida, né, para mostrar para outras pessoas que o Senhor é Deus do milagre, é o Deus do impossível. Quando o Senhor quer, não tem ninguém, nem nada nesse mundo que pode fazer nada, né? Então, eu vou contar o meu testemunho para vocês hoje, né? Eu peço a Deus que esse vídeo edifique a sua vida de alguma forma. Eu tenho certeza que esse vídeo vai até a pessoa que Deus quer. Eu espero que ele edifique a sua vida de alguma forma, que Deus fale com você. Porque eu sempre falo, Senhor, o que eu vivi e o que eu vivo é para a honra e a glória do Senhor, para que o seu nome seja glorificado nessa terra. Deus, Ele é Deus do impossível e Ele é Deus que ainda faz milagres. Gente, eu contei uns vídeos atrás, eu acho que foi os vídeos onde eu gravei, né, mostrando os presentes da Ana Vitória, e eu falando pra vocês o meu testemunho, né, que meu marido tava sem trabalhar no início da minha gravidez, e foi um pouquinho... Assim, a gente estava muito preocupado porque a gente não tinha condições e Deus usou bastante pessoas, muitas pessoas mesmo, para dar enxoval, para dar roupinha, vestidinho que minha filha não tinha. De uma hora para outra ela encheu a cômoda dela de tantos vestidinhos. Então, assim, eu falo para vocês lá sobre esse testemunho e eu acabo falando para vocês que eu tinha pressão alta, né? Então, a minha gravidez foi de alto risco. Gente, foi de um alto risco muito grande, né? E aí eu vou contar pra vocês desde o início, porque vocês viram aí que eu falei, o tempo de espera, mas a chegada de um milagre. Porque o tempo de espera foi grande, né? E o tempo de espera, ele nem sempre é bom, é alegre, é de festejar, mas ele é, como que diz? É um trajeto que você tem que passar pra você conseguir a sua vitória, pra você conseguir aquilo que você tanto almeja, né? Pra vocês entenderem, gente, eu tenho pressão alta, tá? E não é só na gravidez, é uma pressão alta já crônica. Descobri quando eu tinha 19 anos, já tenho 23 anos, e aí eu descobri quando eu tinha 19 anos. E aí, gente, o que que acontece? Descobri em 2022, se eu não me engano, que eu tinha pressão alta. E o primeiro diagnóstico foi quando eu tava meia ruim, sabe? Meia tonta, daquele jeito assim. Eu sentia meu coração palpitar muito. E aí eu fui e fiz o exame que o médico passou e lá detectou que eu tinha tanto arritmia cardíaca com pressão alta, né? Então ali pra mim já foi um choque, né? Eu tinha acabado de casar e assim, a metade dos casais, eles pensam que eu vou casar e ter filhos, né? Eu vou construir minha família, né? Além do sonho de ter uma casa, de ter carro e tudo isso, a gente sonha em ter uma família, né, gente? A metade dos casais que a gente conhece é isso, né? É ter uma família. E eu casei com esse propósito também, né? Então já foi um choque, assim, pra mim, saber que eu tava com pressão alta e tudo mais. Mas até então eu não tinha, gente, visto a proporção, a tudo que isso, né, podia causar na minha vida, né? Então aí comecei a tomar remédio
e tudo mais, até que outras pessoas chegaram em mim e falaram assim: nossa, então você não vai poder, né, engravidar, né, porque pressão alta e gravidez é algo muito perigoso, né. E aí eu comecei e falei: ah, é, né, e ficava com aquilo na minha cabeça. Quando chegou na minha consulta, gente, na primeira consulta com o médico, eu perguntei pra ele bem assim: doutor, eu queria saber uma coisa do senhor, se eu posso engravidar, né, com essa pressão alta. Aí ele foi, gente, virou pra mim e falou: não, você não pode engravidar, eu não autorizo você a engravidar porque a sua pressão é muito alta. Até então eu tomava losartana, e o losartana, gente, eu tomava uma vez ao dia, duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Ele não tava baixando a minha pressão, e a minha pressão tava chegando a 16, 17. Já chegou um episódio da minha pressão e chegar a 20/8, gente. Eu quase morri, literalmente. Foi algo muito, muito terror mesmo. Fui parar no hospital e aconteceu várias coisas. Eu creio que minha vida já é um milagre. Eu sempre falo assim, eu tenho um propósito muito lindo, porque tantas coisas que já me aconteceram, né? E aí eu perguntei pra ele, e ele falou: não, sua pressão não abaixa, então como que você pode engravidar se a sua pressão ela não abaixa, né? É risco pra você e é risco pro bebê. Então, eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei em casa, contei pro meu marido, ele ficou meio assim, sabe? Ele ficou meio assim, triste. E eu contei também pra minha família. Mas, como eu falo pra vocês, eu ainda não tinha visto a proporção de tudo. Mesmo falando que eu não podia engravidar, eu aceitei mesmo naquele momento assim. Mas assim, sabe? Alguma coisa eu ficava assim: nossa, eu nunca vou ter filho então, por causa da minha pressão. Então, eu meio que aceitei, né, gente? Eu aceitei isso até que chegou no ano de 2023, se eu não me engano. Um ano depois eu descobri, eu comecei a ver, tipo assim, bebês, filhos e tudo mais. E eu comecei a ficar com aquela pontinha assim de vontade de ter filho. Mas ao mesmo tempo, quando alguém falava de filho, eu já falava assim: não, não pode, eu não posso ter filho. E eu já falava pro meu marido assim: não, a gente não pode nem pensar nisso, porque é risco pra mim, é risco pro bebê, pode acontecer alguma coisa. Então eu falava: não, não pode. E aí eu lembro que eu conheci uma amiga, né, que eu falo assim, que essa amiga foi um divisor de águas na minha vida. A gente começou a fazer caminhada, gente. E nessa caminhada a gente começou a conversar sobre várias coisas. E aí, em um momento eu falei, né, que eu não podia engravidar por causa do problema da minha pressão. Eu não tinha problema nenhum de infertilidade, eu não tinha endometriose, mas eu tinha a minha pressão, que era muito alta e que eu não conseguiria, né? E aí Deus usou ela de uma maneira tão grande que ela falou assim pra mim: Isa, Deus ele é Deus de milagres. Eu sei que ela me inspirou a ter, como que diz, a sonhar novamente com isso, sabe? Ela falava e ela falou que eu não podia desistir de sonhar, de ter um filho, porque Deus era Deus de milagres, Deus do impossível. Eu já falo querendo chorar. E isso tudo foi em 2024, gente. Eu comecei a ficar com vontade de ter filho novamente em 2023. E em 2024 foi quando eu conheci essa amiga e a gente começou a caminhar e tudo mais. E aí ela falou pra mim, né, me inspirou a voltar a sonhar. E aí eu me apeguei nisso. E eu lembro que eu cheguei em casa e orei, falei com o Senhor que eu queria ter um filho, né, ou uma filha, gente. Eu queria ter um filho, né, no caso. E aí eu lembro que o Senhor, ele falou bem assim ao meu coração, que não era mais pra mim aceitar certos tipos de palavras. Eu aceitei de muita gente e até mesmo de mim. Eu virava e falava assim: ah, você não pode ter filho porque você tem esse problema. Você não vai ter filho, né? Você não pode ter filho. Então eu ficava com isso na minha cabeça. Eu falava assim: não, eu não posso ter filho, né? É o que o pessoal fala, é o que o médico falou, eu não posso ter filho, né? E aí Deus falou no meu coração que não era pra mim aceitar mais aquilo.
que toda vez que alguém falasse pra mim que eu não podia ter filho, ou que eu mesmo falasse ao meu aqui que eu não podia ter um filho, era pra me repreender. E isso, gente, começou a acontecer tudo em 2024, ali pro mês de junho, julho. E aí eu fui fazendo isso, sabe? Eu repreendia. Eu comecei a repreender a questão de quando eu pensava assim, você não pode ter filho, eu já repreendia. Eu falava assim, eu vou ter um filho. Um dia eu vou segurar um filho meu, um dia eu vou amamentar, um dia eu vou sorrir olhando pros olhinhos dele. E tudo isso aconteceu, gente. Mas vamos lá, que eu vou contar pra vocês. E aí, nós sempre conversávamos sobre isso. Eu sempre me expressava e falava que eu queria ter, mas devido a muitas coisas, eu, tipo assim, ficava com medo de ter filho e tudo mais. E aí, isso foi tudo igual pra vocês em julho. E aí se passou algum tempo, no mês de outubro do ano passado, eu sentei com meu marido e falei bem assim, amor, vamos organizar pro ano de 2025? Porque a gente nunca sentou pra organizar um ano, vamos organizar, né, tipo assim, sonhar, vamos fazer isso em outubro, porque a gente já começa, né. E aí o que acontece? Eu falei pra ele, não, eu vou começar a trabalhar, porque aí ano que vem a gente se organiza pra comprar um carro, né, a gente se organiza pra comprar, pra tipo assim, mobiliar a nossa casa, né, e também nós vamos começar a cuidar da nossa saúde, né? Eu falei pra ele assim, nós vamos começar a cuidar da nossa saúde, porque eu quero ter filho. Aí eu expressei essa minha vontade pra ele, porque eu quero ter filho. E eu sei que se eu continuar desse jeito que eu tô, né, gente, acima do peso, com pressão alta e tudo mais, não é uma boa combinação, né? Então eu falei pra ele, então eu vou me cuidar. E eu vou no meu cardiologista. Nesse meio tempo, aquele primeiro cardiologista que eu falei pra vocês, que eu fui, que ele falou que eu não podia engravidar, eu não gostei muito dele. Não foi por causa disso, gente, tá? Foi pelo fato de que ele era muito ignorante, e aí a gente chegava na sala, gente, ele gritava. Então eu não queria ele de jeito nenhum. E aí, do nada, e eu vou ser sincera pra vocês, do nada, eu perdi a minha consulta com esse médico. Ou seja, o cardiologista, no caso do SUS, eu não tinha mais, porque eu tinha perdido a consulta com ele, o retorno com ele. Então eu já saí da fila, né? E aí, eu lembro que eu tinha falado assim, eu tenho que ir lá marcar uma consulta com um cardiologista novo, porque eu já perdi, no caso. E aí, gente, eu não marquei, ninguém marcou, nada. Quando foi em setembro do ano de 2024, eu recebo uma mensagem, né, falando que eu teria uma consulta com um outro cardiologista. Aí eu fiquei assim, quem foi que marcou? Né, eu falei assim, eu tava na lista. Ela falou assim, não, ele é o seu cardiologista. Gente, eu lembro que quando eu e o Will tivemos essa conversa em outubro, aí eu falei assim, não, eu já vou ter a consulta com o meu cardiologista novo e lá eu vou perguntar pra ele se eu posso engravidar. E aí eu lembro que a gente tudo topou, a gente falou, não, vamos nos cuidar em 2025 e tudo mais. E eu lembro, gente, quando eu cheguei no hospital, quando eu falei pra vocês, ninguém marcou, gente, não tinha como, ninguém marcou, já tinha perdido. Meu nome da lista já tinha se perdido, no caso. E aí eu lembro que eu cheguei no hospital, todo mundo tinha um pedido. Todo mundo tinha um pedido de cardiologista. Todo mundo. E todo mundo tinha um negocinho de retorno também. E eu era a primeira vez com esse médico. Gente, eu lembro que teve pessoas ali que na hora da fila tiveram que ir embora porque não tinha o papelzinho de retorno e nem de pedido. E eu cheguei, eles me atenderam e eu fui e eu ainda fiquei assim, uai, eu não tenho pedido, moça. Aí ela falou assim, seu pedido tá aqui.
Eu falei, como assim? Ela, não, tá aqui o seu pedido. Eu fiquei assim, sem entender nada, sabe? Eu só entrei assim, sem entender nada, né? Eu falei, uai, ok, né? E aí eu lembro que eu entrei nesse médico. Tinha 2 médicos, o meu médico e uma outra que é a estagiária dele. E eu contei tudo a minha história pra ele. E ele já ficou muito assim, encabulado, vamos dizer assim, porque ele perguntou como uma menina de 21 anos pode ter pressão alta, tão alta como a sua, né? E ali ele já me passou vários exames pra investigar e tudo mais. E aí eu fiz a mesma pergunta que eu fiz pro meu primeiro médico, pra ele. E aí eu falei, doutor, eu posso engravidar? Aí, pra minha gente surpresa, ele me olhou, me deu um sorriso e falou assim, é lógico que você pode engravidar. Quem disse que você não pode engravidar? Ele falou assim, nós vamos cuidar. Ele falou assim, nós vamos cuidar de você, nós vamos passar academia, exercício que você pode fazer, nós vamos começar. Porque eu falei pra ele assim, eu quero engravidar em 2026. Jesus, mas eu engravidei em 2025, tá? Não, quer mais não. Então assim, eu falei assim, em 2026 eu quero começar a programar minha gravidez, né? No mês de julho, mais ou menos de 2026, eu quero começar a programar minha gravidez. E ele falou assim, ótimo, então nós temos 2025 todinho pra cuidar da sua saúde, pra cuidar de tudo. E aí em 2026 você começa a tentar uma gravidez. E eu saí dali, a gente radiante, né? E uma frase que, algo que vem na minha cabeça e que eu falo pra vocês é: quem dá a última palavra é Deus, tá? Quem dá a última palavra é Deus. Entenda isso na sua vida. Não é o médico, não é o homem, não é ninguém. É Deus que dá a última palavra. Tipo assim, não tem homem pra dizer não quando Deus diz sim, entendeu? Então, isso tudo aconteceu em outubro. E quando foi em novembro, eu engravidei da Helena Vitória, a minha bênção, né? Mas eu não descobri ainda, gente. E aí que entram os vários livramentos de Deus, assim, grande na vida da minha filha, sabe? Que eu falo que sempre que a minha vida, a vida da Helena Vitória é um testemunho desde sempre, desde o inicinho, né? E aí, gente, eu engravidei no finalzinho de outubro pra novembro. E aí, quando foi em dezembro, eu descobri. Eu já tava de 2 meses, eu tava de 9 semanas, gente, de gravidez. Gente, entre esses meses, eu lembro que eu tive uma gripe muito forte. Uma gripe muito forte mesmo, em novembro. E que eu tive até conjuntivite nos olhos. E aí, gente, eu tive que tomar antibiótico, né? Eu estava tomando também anticoncepcional, gente, porque eu engravidei tomando anticoncepcional, tá? E aí eu também tomava um remédio de pressão. Eu lembro que eu falei pra vocês que eu deixei de tomar o losartana porque ele não abaixava a minha pressão. Eu tive que tomar o outro remédio. Ele é desse tamanhozinho aqui, ó. Desse tamanho aqui. E eu só tomava um ao dia. Esse remédio me deixava muito sonolenta. Então eu tomava um ao dia e já, né? Então assim, eu tomava esse remédio, tava tomando anticoncepcional, tava tomando antibiótico por causa dessa gripe. Gente, então assim, e grávida. Eu estava grávida da Helena quando eu tava tomando tudo isso. O inimigo, ele tentou várias vezes, assim, na minha gravidez, sabe? No início da minha gravidez, em todo o decorrer da minha gravidez, ele tentou. Várias coisas também aconteceram, gente. Eu tava fazendo unha, acho que tem alguns shorts aí. E eu mostro, gente, que eu tava fazendo unha, né? Que eu tava fazendo unha, fiz o curso de neodesign. E aí, em um dia eu terminei de fazer a unha da minha cliente. E aí eu fui tirar, gente, os equipamentos da tomada. E eu fui tirar o negócio da tomada e eu não vi que o fio tava descascado. Gente, eu peguei no fio e eu tomei um choque muito forte. Essa parte da minha mão aqui, ó, ficou toda machucada. Teve machucada de sangue, assim, gente. Só pra vocês verem, show. E eu lembro que eu fiquei pregada. Vocês acreditam? Eu fiquei pregada, assim,
E eu lembro que todo mundo me pergunta, como é que você conseguiu se soltar? Eu falei, eu não sei. Foi muito forte, até me arrepio, foi muito forte assim, gente. E eu caí no chão, tipo assim, muito fraca. Eu olhava assim, aquela corrente passando pelo meu corpo assim ainda. E eu, tipo assim, tonta, fraca. E eu comecei a pedir socorro, ajuda. E não tinha ninguém assim pra me ajudar, porque eu não tinha saído, não tinha ninguém na casa do meu sogro. E eu gritava assim, ninguém me ajudava, não podia me ajudar. E eu até liguei pra minha mãe, pra eles virem aqui me buscar, porque tava muito ruim. Então assim, tudo isso aconteceu, gente, quando a minha bichinha ainda tava na barriga. E aí eu fico só, tem hora que eu lembro assim, eu falo, Jesus, os livramentos que eu e ela tivemos, assim, eu podia ter tido algo pior ali, porque eu tava bem no começo da gravidez sem saber, quase 3 semanas de gravidez, gente, sem saber, e isso aconteceu, né? Então assim, Deus, ele é Deus de milagre. O médico disse não, as pessoas disseram não, todo mundo à minha volta falava não, mas Deus deu a última palavra e ele falou sim. E ele falou sim. E hoje eu tenho meu milagre de 5 meses, saudável, abençoada, alegre. E todos os dias quando eu passava por esse momento de angústia, porque a minha gravidez, ela foi uma gravidez muito difícil, gente. Muito difícil. Eu já tinha a questão da minha pressão alta, eu sou ansiosa, eu já fiz tratamento para ansiedade, então assim, vocês entendem que não foi fácil, né? Uma pessoa com pressão alta, ansiosa, e mais os ataques, né, do inimigo na minha mente, e quem passa por isso sabe, foi aterrorizante, né, gente? Então assim, tinha dias que eu acordava e falava que tinha acontecido algo com a minha filha na minha barriga, e a gente ia pro hospital. Chegava lá, os médicos faziam exame de Doppler, exame de sangue. Graças a Deus, não tinha nada com ela. Só em último momento, que depois, se vocês quiserem, eu trago um vídeo pra vocês falando sobre a questão do meu parto. Eu tive a neném, gente, com 37 semanas por conta da minha pressão, né? Mas não foi somente pela minha pressão, né? Isso pra mim também é um testemunho, porque o médico já ficou muito preocupado, porque minha pressão tava ficando alta, o remédio não tava controlando, eu tomava meio tio dopa, eu comecei tomando ele 3 vezes ao dia, que era o normal, né? E, gente, eu já tava tomando no final da gravidez meio tio dopa de 500 mg de manhã, à tarde e à noite, ou seja, eu tava tomando 1.500 mg de remédio por dia. Então, assim, tava muito alto, né? E a minha pressão não abaixava, né? Sempre ficava ali 14, e já é uma considerada pressão alta, né, gente? Ficava 15, nunca tinha passado disso, né? Então, os médicos já ficou ali preocupado. Eu fazia tratamento com o médico do SUS, médico do alto risco, e também com o meu médico do particular. Fazendo os exames da Helena, aí sabe que essa questão de ultrassom a gente tem que ter muito cuidado, né, gente? Porque alguns médicos contam de um jeito, outros contam de outro, e isso aconteceu na minha gravidez. Quando eu fiz uma ultrassom, acho que foi a minha penúltima ultrassom mais ou menos, eu cheguei na médica do SUS mesmo, e ela viu. E ela falou assim, nossa, esse bebê tá muito grande, é um bebê gig. Lembra que eu até falei, gente, em um vídeo aqui, que ela nem era gig, mas a minha bebê não era gig, gente, tá? Eles falou isso, tanto ela como o do alto risco. Falou, nossa, esse bebê é grande, gente. Só que eu acho que eles falavam que o bebê é grande para o meu problema, né? Porque quem tem pressão alta e tem esses problemas, a maioria das vezes o bebezinho é mais pequeno, ele tem mais problema, né, tem mais risco, justamente por causa do tanto de remédio que a gente toma, né, e por causa da gente que muitas das vezes a questão sanguínea não passa muito oxigênio, né, e tudo mais, tem muito isso, né. Então eles falavam assim, não, esse bebê tá muito grande pra questão da sua pressão, do seu problema. Fui nessa médica, fui no do SUS,
E aí, fui no meu médico do particular e ele falou também a mesma coisa, gente. Esse bebê tá grande. Um dos médicos do alto risco tava com 2 estagiários. Um estagiário falou, esse bebê é grande. E aí eu lembro que um dos estagiários virou e falou assim, mas o percentil, falou alguma coisa lá, pra mim tá pequeno, não tá batendo. Aí eles começam a falar uma coisa, gente, que eu não entendi muito bem, sabe? Mas eu deixei passar, porque meu médico chegou, meu médico mesmo, e ele falou, não, esse bebê tá com percentil muito bom e tudo mais. E aí, gente, eu tive que ir numa emergência pro hospital, porque eu fiquei muito ruim. Cheguei lá, ela pediu minha última ultrassom, eu dei minha última ultrassom pra ela. E ela foi e viu. E aí essa médica foi a primeira médica que me atendeu. Gente, a primeira vez que eu fui numa emergência, olha aí, presta atenção. A primeira médica que eu fui na emergência, né, no hospital, ela me passou a morfológica de primeiro trimestre que a gente precisa fazer. Ela me passou os remédios que eu precisava tomar, porque eu não... Era no final do ano, né? Então, assim, os médicos tudo entrou em recesso na UBS, então eu fiquei sem prescrição de remédio e tudo mais. Ela me passou que eu tinha que tomar AS com a semana certa. Ela passou que eu tinha que tomar vitamina. Foi a médica do hospital, gente, que passou. Não foi nem o médico do posto que passou. Foi a médica do hospital pra mim. E eu agradeço muito a Deus por ter usado essa médica, gente. Porque ela foi, tipo assim, quem me ajudou. Porque os médicos mesmo, literalmente, do SUS, assim, no início, eles não deram atenção nenhuma pra mim, né? O médico anterior a essa médica que tinha entrado, né, do posto. Porque ele não tinha dado atenção pra mim. Já a outra que entrou no lugar dele, ela deu muita atenção pra mim, sempre falava, né, o que estava acontecendo, o que eu tinha que tomar. Mesmo eu tendo médico particular, ela me dava atenção muito bom. Ela me dava muita atenção. E aí, essa médica do hospital, ela me passou os remédios até eu ter um obstetra. E aí, essa mesma médica me consultou nessa vez que eu fui no hospital, que eu já tava quase ganhando neném e tudo mais. Ela me pediu a última ultrassom. Quando eu dei a última ultrassom pra ela, ela falou assim, esse bebê não tá no tamanho, gente, que eles colocam aqui. Nunca, esse bebê tá pequeno e tudo mais. E aí eu já fiquei com aquele pontinho na minha cabeça. Eu falei, ó, o estagiário falou uma coisa e ela falou quase a mesma coisa que o estagiário. Quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, quem tá certo nesse negócio, né? E ele já foi me apontando uma pontinha de preocupação. Passou-se algumas semanas, umas 2 semanas. Eu entrei nos 9 meses. E aí eu já fui pro meu particular com o meu médico, por quê? A gente tava esperando que o SUS me fornecesse uma cesárea, né, gente, por causa do meu problema. Mas em todos os meus exames, gente, nunca dava positivo para eclâmpsia. Nunca tinha nenhuma pontinha de eclâmpsia. Só o meu proteinuário que fala, que é a questão do xixi, tava baixo. Então o médico ficou assim observando essa questão, mas mesmo assim ele não falou nada, ele só falou assim, não, vamos observar isso aí, porque pode ser que daqui pro final tenha alguma coisa, mas até então não. Tanto que eu fiz um Doppler de novo, com 9 meses, e graças a Deus não tinha dado nada. Mas aí ainda assim eu ficava com medo do parto normal, da minha pressão subir, né, gente, no dia do parto. Então, já que o SUS não me forneceu, eu fui pro particular logo. Chegando lá no meu médico, também já tava comigo ao decorrer da minha gravidez, ele pegou meu último ultrassom e ele falou assim, ó, gente, minha bencinha acordo, agora eu volto aqui. Aqui, gente, minha Vitória, minha bencinha que Jesus me deu. E aí, continuando, gente, enquanto ela tá mais tranquilinha aqui. Então, meu médico do particular, ele abriu o exame e ele falou assim, uai, esse bebê não tá crescendo. Aí eu falei assim, como assim ele não tá crescendo? Isso, gente, um dia antes eu tinha feito uma ultrassom, que seria aquela ultrassom que os médicos pedem na maternidade, que a gente, do SUS no caso, na própria maternidade, que é pra gente fazer o exame,
na maternidade, pra gente ver a maternidade, né, e tudo mais. E aí, ele pegou a minha última ultrassom, que eu fiz no mesmo consultório dele. Ele não tinha visto a do dia anterior, né? Aí ele foi, viu e falou assim, esse bebê não tá crescendo. Ele parou de crescer, ele parou de pegar peso praticamente desde os 7 meses, assim. Aí eu falei, como assim, doutor? Ele falou, olha, não tem muita diferença dessa última ultrassom de 7 meses pra essa de 9. Pra essa que você fez agora com 8 meses. Não tem muita diferença, não. Aí eu falei assim, ele falou assim, nós vamos ter que tirar esse bebê. Isso no início, gente, quando eu tive a minha primeira consulta com ele, ele tinha falado assim, que nós iríamos tirar o bebê com 37 semanas. Se caso a minha pressão tivesse estabilizado e tudo mais, ia tirar com 38. Só que quando eu cheguei na consulta com ele, ele viu, ele falou, não, seu bebê não tá crescendo. Eu dei a última ultrassom pra ele, que eu tinha feito um dia anterior. E foi. Aí ele viu e falou, não, realmente, não tem, o bebê não tá crescendo. Essa ultrassom que você fez ontem não tá tendo tanta diferença. Aí ele foi, fez o toque na minha barriga, ele viu e tudo mais. Aí ele falou assim, a bebê, tipo assim, do exame não tá tão, tipo assim, não tá, tipo, tão compatível com a que a gente vê, né? Porque quando pegava na minha barriga, via que tava maiorzinha, que tava tranquilo, né? Aí ele falou, mas é melhor a gente tirar a bebê, porque ela não tá pegando peso devido a tanto remédio que você toma. Como eu falei pra você, eu tomava 1.500 mg de remédio metidopa por dia, o que não era recomendado, né? Tomava remédio de vitamina, eu tomava o AS até as 36 semanas, ou até as 32 semanas, tomava sulfato ferroso, né? Então tudo isso era muito remédio, né, gente? Né? Toda grávida, quase toda grávida toma esse remédio, vitamina e o sulfato ferroso, toma. Mas eu já tomava vários remédios, né? Então era ruim. Então ele falou assim, você tá tomando muito remédio e por isso, tipo assim, ela não tá crescendo, então nós temos que tirar. Isso foi na quinta, acho que, se eu não me engano, dia 10, peraí, 10, 11, 12, 13, isso, dia 10 de julho. E aí ele foi e me marcou a minha cesárea pro dia 14 de julho, né? Então, 14 de julho, nasceu, no dia 14 de julho, nasceu essa bênção aqui de Deus, essa minha preciosidade. Eu que tá com sono ainda, né? Que eu falo pra ela que ela é minha bênção. Todo dia eu acordo e eu falo, que foi minha bênção, que você tá acordada porque ela é minha bencinha, gente. Foi aquilo que eu chorei, aquilo que eu sonhei e Deus me deu. O homem disse não e Deus disse sim. E hoje ela tá aqui para a honra e a glória do Senhor com 5 meses, né? Mês que vem já iniciamos. Vamos iniciar a introdução alimentar dela, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, dar graças a Deus, porque Ele fez esse milagre, porque Ele é Deus de milagres, Ele é Deus do impossível. Ele fez aquilo que a medicina falava que eu não podia, que as pessoas falavam que era impossível por causa da minha pressão, por causa que ela era muito alta, né? Então, daqui a minha bênção, esse é o meu testemunho. E eu espero que ele, de alguma forma, edifique a sua vida, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus esteja com você, tá bom? Com a sua família. E é isso, eu já termino o vídeo. Eu me emociono todas as vezes que eu falo disso, todas as vezes que eu vou falar disso, eu me alegro, porque só Deus sabe tudo que a gente passou, tudo que eu passei, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Manda esse vídeo pra alguém que você sabe que vai edificar a vida dessa pessoa. E entenda uma coisa, quem dá a última palavra é Deus, tá bom? Deus é quem dá a última palavra, tá bom? Um homem pode dizer não, mas quem dá a última palavra é Deus, tá? Beijão, fique com Deus e um feliz ano novo pra vocês, um feliz 2026. E é isso, tchau!